como se herda a vida eterna. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e se ajoelhando lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, o fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Marcos 10, 17 a 21. O texto que acabamos de ler não se refere a uma parábola, mas a uma situação real vivida por nosso Senhor Jesus Cristo. É a história de um homem temente a Deus que procurava agradá-lo por meio do esforço em guardar os seus mandamentos. Ele havia percebido que Jesus era um verdadeiro mestre das coisas divinas e que não havia nele nenhuma hipocrisia como a que dominava os mestres da religião de Israel, como os escribas e fariseus. Ele deve ter notado também na expressão do Senhor Jesus a serenidade e santidade do céu, e por isso veio até ele para lhe perguntar o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Como nosso Senhor sabia do seu interesse em guardar os mandamentos da lei, que o seu esforço neste sentido era sincero, estabeleceu um ponto de contato com ele e não declarou, logo, a necessidade da fé nele como Salvador dos pecadores, como o único meio de salvação provido por Deus para que o homem possa ter vida eterna. O homem pensava que pela guarda da lei se podia fazer bom o coração até o ponto de se tornar alguém digno da salvação. Então nosso Senhor repreendeu este seu modo de pensar com a verdade de que nenhum homem é bom, pois ele havia visto a nosso Senhor como um mero homem piedoso e lhe disse que somente Deus é bom, ou seja, não há nenhum pecador que seja considerado bom o suficiente por Deus, de modo que se faça merecedor da vida eterna e do céu. Todo homem, por natureza, não pode agradar a justiça de Deus, porque ela demanda perfeita santidade para a vida eterna no céu. A justiça do Senhor tem que ser satisfeita em primeiro lugar, para que o homem possa estar em comunhão com Ele. Observe que Jesus amou aquele jovem rico. É dito que o Senhor o amou, mas, no entanto, o próprio Senhor afirmou quão difícil é um rico entrar no reino dos céus, pela reação que ele tivera no final, e, não o seguindo, comprovou que, de fato, não era um dos eleitos de Deus, pelo menos até aquele momento, essa era a evidência que ele demonstrava. O homem rico tinha a plena convicção que guardava todos os mandamentos da lei com perfeição. Como poderia ser livrado de tal convicção errônea? Nosso Senhor, sabendo quão ele estava apegado às coisas terrenas e quanto era governado pela cobiça, não lhe disse diretamente que ele estava quebrando o mandamento "não cobiçarás", mas lhe apresentou uma ordem que revelaria o que estava lhe impossibilitando de se consagrar inteiramente a Deus. Agora, um fato que gostaríamos de destacar em toda essa narrativa é que ficou registrado que Jesus o amou quando viu que aquele homem era alguém interessado pelas coisas espirituais e celestiais e que temia a palavra de Deus. Mas somente isso não é o suficiente para dar vida eterna a uma pessoa. A pessoa só pode ser justificada pela graça e mediante a fé em Jesus Cristo, não por obras. E se dá o mesmo com todos aqueles que têm tal consideração sincera para com a pessoa de Deus. Jesus os ama, assim como são também amados pelos servos do Senhor, movidos pelo Espírito Santo que neles habita. Mas para o amor de plenitude, de comunhão espiritual, que demanda uma total renúncia ao ego, o tomar diário da cruz, o seguir a Jesus em tudo que Ele nos ordene, quantos casos são perdidos, e não são poucos os que ficam impedidos de herdarem a vida eterna, de irem para o céu, porque confiam na sua própria justiça. Não enxergam que possuem uma natureza decaída no pecado, que estão mortos em seus espíritos, que no fim demandará que sejam julgados a uma condenação eterna,
por não terem sido justificados do pecado pela fé em Jesus, pela propiciação efetuada pelo sangue derramado por Ele na cruz. É uma triste perda, um amor não consumado. Deus lhes ama, queridos ouvintes. Nós também lhes amamos. Se vocês têm ouvido com interesse as mensagens e louvores que estão sendo levados ao ar, não se limite apenas a ouvir, mas para que não perca a melhor parte, que é de exercer fé no nome de Jesus, para a justificação, regeneração e santificação do seu espírito, para que seja acolhido como filho de Deus, herdeiro juntamente com Cristo do céu e da vida eterna. Isto não será obtido por sermos religiosos ou interessados nas coisas de Deus, nem mesmo pela nossa tentativa de guardar com perfeição os mandamentos da lei de Deus, coisa que devemos fazer, mas não para sermos salvos do pecado, porque isto é possível somente por meio da fé em Jesus e através da operação da sua graça, mediante o poder do Espírito Santo em nós.